Sim, este é um dos grandes duelos de 2024, meus amigos. Eu tô falando do Galaxy A55 contra o Galaxy S23 FE. E aí, qual a melhor opção de compra para você que está aí do outro lado? Hoje eu vou te contar tudo em detalhes. Aqui na bancada eu tenho o Galaxy S23 FE e o Galaxy A55. Meus queridos, deixa eu colocar ele aqui lado a lado para vocês verem a diferença em relação ao design, porque muda algumas coisas, né? Alguns detalhes são diferentes entre eles. Por exemplo, a lateral. Aqui na lateral a gente tem alumínio para os dois aparelhos, porém o Galaxy A55 tem esse jeitão meio de aço escovado. Eu particularmente acho muito bonito, muito bacana, mas isso impacta também na pegada. O Galaxy S23 FE ele é muito mais liso, esse acabamento todo liso aqui, ó, deixa ele mais deslizante para quem usa sem capa, né? Quem usa com capa isso não vai afetar absolutamente nada, mas usando sem capa aqui os dois, ó, olha o S23 FE deslizando na minha mão, então ele é muito mais liso. Eu gostei desse acabamento aqui, estilo aço escovado, os dois em metal na parte lateral, tá? E vidro na parte traseira. Então a gente tem uma construção premium para os dois aparelhos e com proteção contra água e poeira aqui nesses dois danadinhos bonitões da Samsung. Então, construção, os dois são muito premium, acho bonitões os dois aparelhos, mas eu preferi o A55 com essa lateral charmosa aqui, imitando um aço escovado, esse alumínio diferente. Quando a gente vem aqui e olha para a parte frontal desses dois aparelhos, vocês vão ver que as bordas da tela são grandes, né? Poderiam ser menores, mas são grandes nos dois aparelhos, não só no S23, mas também no A55 a gente tem bordas grandes, só que muda o tamanho da tela, tá? A gente tem uma tela maior aqui no Galaxy A55 de 6.6 polegadas, um painel Full HD contra 6.4 polegadas no S23 FE, painel também Full HD, e eles contam com taxa de atualização em até 120 Hz para deixar tudo fluido, tudo bacana. Eu achei excepcional as duas telas, eu gostei demais dos dois displays que a gente tem aqui, tanto no A55 como no S23 FE. A escolha final, galera, vai ficar dependendo muito da sua prioridade, né? Tem gente que gosta de telefones maiores, vai ficar muito mais feliz com o A55, e tem gente que prefere telas menores, aí vai ficar mais feliz com o Galaxy S23 FE, que ele é um pouquinho mais compacto do que o A55, aí não muda muita coisa não, mas é um pouco mais compacto de fato. Hahaha, bateria é um ponto importante demais, né? Aqui, deixa eu colocar a parte traseira aqui para vocês verem um recurso que só tem no S23 FE, que é o carregamento sem fio. Então você consegue carregar ele sem fio. Já no Galaxy A55 você só carrega via cabo, porém 25 watts é a potência máxima disponível para os dois, tá? Então você consegue carregar em 25 watts tanto um como o outro, mas na embalagem só o S23 FE vem com carregamento já de 25 watts. O Galaxy A55 eu falei no vídeo que é uma grande decepção ele vir com carregador de 15 watts. Samsung, não dá, né? Era para ter colocado o de 25 watts também para o A55 já na embalagem. Se você não viu o meu vídeo em detalhes, tanto do S23 FE como do A55, vale a pena dar uma conferida, eu vou deixar na descrição. E se você está gostando do comparativo, já mete o dedão no like e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Se você curte conteúdos como este, ativa aí esse sininho para receber em primeira mão. Bateria, a gente tem diferenças em capacidade também, tá, galera? A gente tem aqui, ó, 4.500 mAh para o S23 FE, contra 5.000 mAh do Galaxy A55. E com isso, não apenas isso, mas o processador que eu vou falar já já, tá? Em relação à performance, a gente tem um conjunto que a autonomia é absurdamente melhor no A55. Muito, mas não é pouco não, galera, é muito melhor no Galaxy A55. A bateria do S23 FE é muito ruim, a autonomia de bateria ela é muito fraquinha. A gente tem um chipset que consome muita bateria e uma capacidade menor. Aqui no A55 a gente tem um chipset que consome muito menos bateria e uma capacidade maior. Então com isso, em autonomia de bateria, você vai ficar muito feliz, muito mais feliz com o Galaxy A55 do que com o Galaxy S23 FE. Pois bem, meus amigos, se o Galaxy A55 milha em bateria e em autonomia, o Galaxy S23 FE, chega o momento de falar de performance, e aqui a gente tem alguns pontos interessantes para conversar, e pontos importantes, porque
Os dois têm chipset Exynos da Samsung. Só que no S23 FE a gente tem o chipset Exynos 2200 contra o novíssimo Exynos 1480 aqui para intermediários do Galaxy A55. Na prática os dois são rápidos. Na prática eu gostei da minha experiência no dia a dia, tanto utilizando o Galaxy A55 como utilizando o S23 FE. Jogos, os dois vão rodar os jogos aqui tranquilamente em relação a desempenho. Então eu não tenho o que reclamar em utilizar o A55 e utilizar o S23 FE. Mas claro, você está perguntando, Thaleson, pelo amor de Deus, mas vai ter um mais potente, vai ter um mais bruto. Realmente tem um mais bruto sim, e eu vou mostrar aqui para vocês a diferença no benchmark. De fato, olha só, a gente tem mais de 1 milhão de pontos para o S23 FE contra pouco mais de 720 mil pontos do Galaxy A50, pouco mais de 730 mil pontos do A55. Os dois têm 8 GB de memória RAM e os dois contam com versões de 128 e 256 GB de armazenamento. Mas olha só uma diferença bem curiosa. Claro, tem muito mais pontuação, né? O S23 FE. Mas aqui eu vou entrar num ponto chave entre esses dois aqui em performance. Você tem um chipset muito mais bruto, muito mais potente, que é o Exynos 2200, e o chipset muito mais frio, muito mais estável, que é o Exynos 1480. Tanto é que nesse teste de benchmark, olha isso, 5,4 graus aumentou o Galaxy A55, aí na tela para vocês, ó, em detalhes. E aqui a gente teve 14,4 graus a mais durante esse mesmo teste. Significa que em estabilidade, se você vai jogar por muito tempo, você tem um aparelho mais estável para o Galaxy A55. Mesmo que ele não tenha a performance brutona do Exynos 2200, você tem uma estabilidade maior aqui nesse novo chipset da Samsung, que eu tenho que dizer para vocês, ficou bacana. O Exynos 1480 aí para chipsets intermediários tá redondinho, porque não apenas em aquecimento. Lembra da bateria? Eu falei para vocês, ó, a bateria não apenas em capacidade, mas olha a diferença de consumo. A gente tem aqui, ó, 4%, caiu 4% no Galaxy A55 e caiu 7% no Galaxy S23 FE, rodando esse mesmo teste. Então a gente tem praticamente, ó, olha aí na tela para vocês, olha aqui, ó, se você observar na parte de consumo de bateria, 7% no S23 FE, apenas 4% no Galaxy A55. Então a gente tem um chipset mais estável no A55. Aqui a gente tem um chipset que tem muita performance, mas começa a esquentar demais e vai perdendo performance. Então talvez você comece a jogar bacana e depois comece a engasgar, o negócio comece, porque quando esquenta demais ele perde performance. Aqui não, você mantém uma performance linear no Galaxy A55. Então, se você me perguntar em performance, no dia a dia, satisfeito com os dois aparelhos, mas em aquecimento, em estabilidade, eu fico com o Galaxy A55. Apesar, às vezes, menos é mais. Chega o momento de falar de recursos desses dois camaradas aqui da Samsung, e aqui a gente tem algumas diferenças consideráveis, tá? É importante dizer que apenas o Galaxy S23 FE, ele tem um modo DeX. Deixa eu colocar aqui para vocês, modo DeX. Então com isso aqui, ó, você transforma este danadinho em um seu computador, em um desktop. Você pluga o seu mouse, o seu monitor, ou então na Smart TV sem fio. Eu poderia usar o modo DeX aqui na minha Smart TV sem fio. E aí você transforma, você tem um celular e tem um computador ao mesmo tempo. O A55, a gente não tem esse recurso aqui nesse aparelho intermediário da Samsung, mais coisas. Em relação ao sistema, a gente tem Android 14 com o One UI 6.1 para esses dois aparelhos. Porém, em relação às atualizações futuras, o Galaxy S23 FE, ele chegou com Android 13 e vai até Android 17. O Galaxy A55, ele chegou com Android 14, vai até Android 18, porque a Samsung garante aí 4 anos de atualizações para esses dois aparelhos em relação à versão do Android. Então o A55 tem uma atualização a mais aí porque ele já chegou de fábrica com Android 14, tá? Já foi lançado, no caso, não é chegar para mim de fábrica, já foi lançado aí mundialmente com Android 14. O S23 FE, ele foi lançado com Android 13. Chega aquele momento de falar das câmeras, e aqui a gente tem diferenças consideráveis. Deixa eu pegar o S23 FE, porque ele apenas tem uma lente dedicada para zoom.
zoom de 3 vezes real e zoom híbrido até 30 vezes para fotos. Já já eu entro nesses detalhes. Câmera ultra-wide e câmera principal. Então, principal de 50, ultra-wide de 12. Aqui no Galaxy A55 a gente tem câmera principal de 50 também, a gente tem ultra-wide de 12, mas no lugar de ter a lente de 3 vezes de zoom, a gente tem uma lente macro. Eu acho que a Samsung errou desde o tempo do A72, que tinha lente de zoom, e a Samsung tirou no A73. Eu acho que a Samsung deveria ter mantido essa lente de zoom e deixado sem macro. Eu acho que macro a gente usa muito menos do que uma lente dedicada de zoom. Você concorda? Se você concorda comigo ou não, discorda, deixa aí a sua participação. E aproveita para deixar o dedão neste like que ajuda demais. Então aqui a gente tem essas diferenças. Câmera frontal a gente tem 10 contra 32 megapixels, mas deixa eu desbloquear aqui porque em recursos a gente tem alguns diferenciais para o Galaxy S23 FE. Então deixa eu vir para cá para mostrar para vocês em detalhes. Então, ó, o Galaxy S23 FE tem a lente de zoom, né? Então você tem um zoom dedicado 3 vezes, vai para 10, 20, chegando aí a 30. O A55 não tem essa possibilidade, tá, gente? Então você tem essa versatilidade aqui. Câmera de 50, você faz isso nos dois aparelhos. Só que no Galaxy S23 FE, no modo vídeo, você filma 4K até 60 quadros por segundo ou até 8K, galera. Então você tem vídeos em até 8K. Se eu pegar o S23, o A55 aqui, galera, eu vou entrar aqui na parte de câmeras, vídeo, você tem 4K 30 quadros. Então a gente não tem nem 4K 60, 60 só se for Full HD. Aí a gente consegue aqui 60 quadros, tá? Então você tem menos recursos e menos possibilidades. Outro ponto, quando a gente vem aqui em mais, no Galaxy S23 FE, você tem vídeo no modo retrato. Então você tem aqui, ó, vídeo no modo retrato com a câmera de 1x e com a câmera de 3x. Deixa eu apontar lá pro Talisonzinho, olha só. O Talisonzinho tá em foco lá na câmera de 3x de zoom com o modo retrato. 1x, belezinha. E também para a câmera frontal, a gente também tem o vídeo no modo retrato. Então esses recursos aqui só o S23 FE tem, tá? Então você tem visão do diretor, aqui você tem esse modo mais completo. Então você pode usar ultra wide, você pode usar de telefoto, você pode inverter aqui, ó. Deixa eu inverter aqui, deixa eu fazer aqui, isso agora inverteu. Você tem a frontal aqui e a câmera aqui principal, telefoto, principal e ultra wide, beleza? Esse recurso você tem aqui, visão do diretor. O A55, ele chegou com esse recurso, não tinha antes, tá, galera? Que é a câmera dupla, então gravação dupla. Você consegue gravar com a frontal e com a principal. Você não consegue alternar entre elas, tá? Você consegue alternar aqui o destaque, né? Aqui destaque frontal, menorzinho a principal e vice-versa. Mas você não tem aquela flexibilidade, aquelas várias possibilidades do S23 FE. Você tá curioso agora mesmo para saber a diferença na prática dos dois e eu vou deixar rodando aí na tela. Ó, confere em detalhes que eu tenho certeza que assim como eu fiquei surpreso, você vai se surpreender com esses exemplos que eu fiz aqui com S23 FE e Galaxy A55. Agora a conclusão tá complicada, hein? Se você chegou até aqui, muito obrigado pela audiência. Sapeca o likezão que ajuda demais. E vamos às considerações finais aqui deste duelo, deste comparativo. Meus amigos, em câmeras eu confesso que eu fiquei surpreso. Não esperava ver o Galaxy A55 tão bem, inclusive exemplos melhores do que o S23 FE. Eu deixei aí para vocês, se vocês olharam atentamente, vão ver que alguns exemplos o A55 foi melhor do que o S23 FE, eu fiquei muito surpreso com isso. Se você não precisa do modo DeX, se você não precisa de vídeos em 8K,
Se você não precisa de vídeos em 4K 60 quadros por segundo, não tem motivos nenhum para você levar o S23 FE no lugar de levar o Galaxy A55. Porque o Galaxy A55, se você me perguntar, Thalisson, qual dos dois você ficou mais feliz em usar? O Galaxy A55, meus amigos, me deixou mais satisfeito. Por isso, entre esses dois aqui, eu levo o Galaxy A55 e ainda economizo uma grana, né? Porque o A55, ele tá mais barato, tá na faixa aí de, eu já mandei promoção dele de 1.650 de 128. O S23 FE mais barato está na faixa de R$ 2.100. Se você quer receber essas promoções, o convite do meu grupo VIP de descontos está na descrição. É de graça, não paga nada e você só recebe descontos de verdade e de lojas confiáveis, tá? E aí, curtiu esse comparativo? Deixa aí o seu comentário. Se você já tem um A55, conta pra mim o que é que você tá achando. Mas se você tem um S23 FE, conta também o que é que você achou deste aparelho. E diz pra mim se eu consegui tirar suas dúvidas. Se você estava na dúvida entre comprar um ou outro, comenta aí agora qual você vai comprar depois de assistir esse comparativo aqui. É o S23 FE que se encaixa melhor pra você ou é o Galaxy A55? Deus abençoe sua vida, até a próxima. Tchau, tchau!